É ciência. É nutrição. É nutrição. É ciência. Ciência da nutrição. Sejam todos bem-vindos ao podcast Ciência da Nutrição, que, para você que já nos conhece, o objetivo desse podcast é trazer informações novas e atualizadas sobre diferentes temáticas da área da ciência da nutrição. E mais do que isso, a gente espera que com essas informações você possa conversar um pouco mais de conhecimento sobre essa área e mais do que isso, que as informações de hoje possam impactar o seu dia a dia com alguns posicionamentos diferentes, com alguns impactos com relação a alguns hábitos e que, para você que chega hoje, a gente espera que esse podcast possa cada vez mais fazer parte do seu dia a dia. A gente gostaria de agradecer muito a todos que vêm nos acompanhando. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais o nosso podcast, pode clicar lá no nosso site, www.cienciadanutrição.com.br. Hoje, de maneira especial, eu queria um pouquinho pedir desculpa para vocês. Como vocês podem acompanhar, a minha voz não está muito boa e eu vou procurar falar pouco, porque a temática de hoje é uma temática muito importante, que nos dias atuais ainda, mais ainda, né, a gente vem falando, isso vem crescendo a cada dia essa discussão. Nós vamos falar sobre agricultura familiar. Como eu prometi que eu vou falar pouco, a gente tem a honra de receber aqui conosco a doutora Patrícia Camacho. A professora doutora Patrícia Camacho, ela é professora associada aqui da Faculdade de Nutrição na Universidade Federal Fluminense. Eu falo aqui, né, porque hoje eu tenho a honra de poder trabalhar junto com ela aqui também nessa universidade. Ela é doutora em Política Social, coordenadora aqui na UF do Secane UF, que é em parceria com o FNDE, que integra um grande grupo de ensino, pesquisa, extensão e saúde escolar. E ela coordena também diversos projetos, entre eles as Escolas Saudáveis e Sustentáveis, que é uma parceria aqui da universidade com a Prefeitura de Niterói e a Fundação Euclides da Cunha. Então, como vocês podem ver, é alguém que está muito envolvido com essa temática e pode contribuir muito conosco aqui no conhecimento da temática da agricultura familiar. Patrícia, muito obrigado mais uma vez aí pela tua presença. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Obrigado, Anderson. Obrigado pela oportunidade, né? Parabenizar aí o projeto. Acho que esse é um projeto muito bacana, né? Levar a ciência de uma forma mais interativa, né? Tanto para quem trabalha com a ciência, né? Mas também com quem precisa escutar sobre ciência, né? Eu acho que são iniciativas muito interessantes. Parabéns aí pela iniciativa. Espero poder colaborar com o debate sobre agricultura familiar. Patrícia, no início do nosso podcast, a gente sempre gosta de tentar aproximar um pouco quem fala e quem ouve, né? Talvez a gente crie uma distância tão longa. Então, a gente queria conhecer um pouquinho como é que foi a sua história de escolher a nutrição, como é que você chega nessa ciência, e depois como é que você caminha em tantas áreas que existem a trabalhar especificamente com essa parte mais social e trabalhar com a agricultura familiar. Vou tentar ser breve nessa contação de história, né? Eu sou formada pela UF, né? Formada em nutrição, e durante a minha graduação participei de pesquisas e projetos muito relacionados à área de avaliação nutricional, né? Tive uma inserção grande nessa área de análise populacional, né? De estado nutricional, de métodos, enfim. Inclusive fiz o meu mestrado bastante voltado para isso. Mas a trajetória, né, acadêmica e os estudos me levaram a fazer algumas perguntas ou a pensar, né, a construção do conhecimento num aspecto um pouco mais amplo, né? Eu comecei a me questionar um pouco sobre os porquês, né? Onde é que estavam as respostas? E caminhei bastante para estudos mais qualitativos, né? E aí fui transitando, já comecei a dar aula, né? Enfim, entrei na faculdade de novo, voltei para a UF como professora, enfim. E aí fiz o meu doutorado em análise de política, né? Um doutorado focado em tentar usar, né, os instrumentos de análise de política para compreender as políticas de alimentação e nutrição. E nesse processo, né, de desenho, de estudo, eu estudei bastante programas de alimentação escolar,
e programas também na área da saúde, como PSE, a interface entre esses programas, né? Algumas dimensões da intersetorialidade, equidade, enfim, participação, temáticas que começaram, né, a ganhar corpo, né, nos estudos que eu vinha fazendo. E aí a construção aí dessa trajetória pós-doutorado, né, foi fortalecer grupos de pesquisa que trabalhassem com o tema da alimentação escolar, né, e aí a gente vem desde então construindo diferentes estratégias, diferentes projetos de pesquisa, né, que dialogam com essa questão tanto de políticas públicas voltadas para o acesso, mas sobretudo para políticas públicas que articulem produção, comercialização de alimentos, né? E aí a segurança alimentar, né? Essa dimensão, né, da segurança alimentar nacional, ou esse caminho, né, de política pública, acabou ganhando bastante força nos meus projetos. E aí um pouco essa aproximação, né, com o tema da agricultura vem por meio da compreensão do sistema, de como os sistemas alimentares, tal como ele está dado, qual ele é construído, ele afeta as nossas práticas, afeta o acesso aos alimentos, as oportunidades da gente se alimentar melhor ou pior, enfim, e como as políticas públicas operam para garantir direitos, né, garantir esse acesso, enfim. Esse é um pouquinho da trajetória até a gente chegar aí, e aí alguns dos projetos que a gente toca. Legal conhecer um pouquinho mais. Eu acho que as pessoas também veem como é que é complexo a área da nutrição como um todo. A cada episódio que a gente vem gravando aqui, a gente toca em assuntos diferenciados. E agora eu queria entrar um pouquinho com você no tema de hoje, Patrícia. Quando a gente fala, e muita gente que deve estar ouvindo, que não conhece a área, né, e fala assim, agricultura familiar, mas isso sempre existiu, né? Por que que isso agora ganha um conceito? Onde é que isso surge? Como é que... parece que de alguns anos para cá, a gente começou a dar uma importância maior em algo que sempre existiu e talvez houve um novo conceito. Essa visão é errada ou é por aí mesmo? Como é que a gente conceitua isso? Então, eu acho que não é uma visão errada, né? Eu acho que se a gente pensar do ponto de vista da ciência, né, da nutrição, ou da nossa formação em nutrição, ou do percurso que a nutrição fez, né, a trajetória da produção de conhecimento na nossa área, a gente pode assim, traçar talvez um dado importante, né, que eu acho que na história da nutrição, a gente tem lá em Josué de Castro, né, um pouco a geografia da fome, uma desconstrução de uma visão muito biologicista que se tinha e traz elementos sociais para dentro do debate da ciência da nutrição, e isso vem ganhando, obviamente, né, diferentes perspectivas dentro da academia ou da formação em nutrição, mas eu acho que a trajetória de construção da nossa política de segurança alimentar e nutricional, né, que lá da década de 80, 90 e ganha status de política, né, a partir de 2003, a gente conseguiu trazer para dentro do debate público, né, para dentro da discussão de políticas públicas, essa categoria da agricultura familiar como um ente, né, importante, é uma categoria política, né, que passa a ser reconhecida como um agente de política pública fundamental para a gente construir políticas que, de fato, garantam acesso à alimentação adequada e saudável. A gente passa a reconhecer que esse grupo, né, vamos dizer assim, essa categoria social, ela tem uma importância enorme, né, naquilo que as pessoas comem, porque a maior parte do que a gente come vem desse segmento de produtores da agricultura familiar, né, algo que talvez até pouco tempo a gente não discutisse muito dentro da nutrição. A gente sempre discutiu muito o que comer, mas discutiu pouco da onde vem o que a gente come, né? Então a gente passou a discutir mais da onde vem, né? Quem é esse produtor, como ele vive, quais são as condições de produção, né? Enfim, e eu acho que essa discussão passa a ganhar status maior de política pública, né? Dentro do governo federal e passa a ser incluída em diferentes políticas públicas, né? E a gente passa a reconhecer essa categoria como estratégica se a gente quer alcançar segurança alimentar e nutricional, se a gente quer garantir acesso à alimentação adequada e saudável, se a gente quer pensar num sistema de produção de alimentos sem agrotóxico, né? Enfim, então acho que essa categoria ela ganha status de política pública
E aí a partir daí, você tem diferentes, né? O PRONAF, né? E depois você tem o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, que passam a reconhecer essa categoria como importante e a operar as suas diretrizes, seus desenhos, né, de política voltado para atender ou para incluir esse segmento como um segmento que deve acessar a política pública, né? Porque ele é importante para ofertar alimentação saudável para a população. Então, acho que um pouco a gente vem construindo isso ao longo da nossa história e as políticas de alimentação e nutrição vêm reconhecendo esse segmento como muito importante e vem incluindo, né, dispositivos nas políticas públicas para garantir o acesso de recursos públicos para esse segmento. Esse sobretudo, um mecanismo de não vou dizer garantia, porque a gente não chegou lá, né? Mas de ampliação da equidade, né? A gente tentar fazer com que recursos públicos cheguem até esses segmentos mais vulnerabilizados, que são produtores de alimentos, né? Que garantem a alimentação da população. Acho que um pouco uma categoria social, política, né? Enfim, fundamental. Bem, eu acho que você já pôde ter ideia de como é que esse tema é importante, inclusive com aspectos relacionados a políticas públicas. Patrícia, na tua fala inicial, você estava falando um pouquinho de como é que isso ganhou importância hoje em dia da agricultura familiar. Eu queria que talvez você esclarecesse um pouquinho mais para a gente de como é que essa agricultura familiar é importante para o país hoje. Qual é o tamanho disso? Como é que isso afeta de fato a gente? Por que que a gente tem que tem que dar uma importância muito grande? Por que as políticas elas têm que passar por isso? Quais são as vantagens que a gente tem ao apoiar essa agricultura familiar? Então, eu acho que a gente tem um sistema agroalimentar, né, vamos dizer assim, prioritariamente voltado, né, para o agronegócio. Boa parte dos recursos públicos, enfim, são destinados à produção de alimentos em escala, com o uso extensivo de agrotóxico, né, com exploração de terras agricultáveis de forma predatória. Óbvio que a gente não pode generalizar, mas a gente tem um sistema agroalimentar que tem características bastante perversas do ponto de vista social, né, que vem aí desmatando florestas, né, enfim, transformando tudo em pasto, enfim, a gente tem aí muitos desafios, né, para esse sistema. Em contrapartida, a gente tem uma produção de alimentos que atende a maior parte, né, a produção interna do país, né, o consumo interno, então cerca de 70% do que a gente consome é produzido pela agricultura familiar. Essa outra agricultura extensiva e em escala, ela é muito voltada para exportação, né? Enfim, para a produção de ração, enfim, subsídio para a produção, inclusive, de alimentos industrializados, né? Ou ultraprocessados. E a gente tem uma agricultura potente, né, que está sendo aí, né, desde sempre produzida pela população que tem características muito distintas, né, segmentos populacionais. A gente chama todo mundo de agricultura familiar, mas dentro desse grande segmento de agricultura familiar, a gente tem tipos de produção muito diversa, né? A gente tem extrativismo, a pesca, a gente tem agricultores que são agroecológicos, de fato, né, que não utilizam nenhum tipo de agrotóxico. A gente tem indígena quilombola, né, que estão produzindo alimentos e que estão sempre vulnerabilizados, né? São segmentos vulnerabilizados porque não têm o mesmo investimento público, né, garantido, como um agronegócio, por exemplo, e estão ocupando territórios que muitas vezes são territórios cobiçados, né? Pela especulação imobiliária ou pelo próprio agronegócio, enfim, por outros segmentos. Então, é importante a gente saber que esses produtores é que nos mantêm, né? Do ponto de vista de garantir o alimento que a gente come diariamente, né? E ter políticas que operem em favor desse segmento, não se trata de uma disputa, né? Se trata da gente reconhecer que existe um segmento que precisa de apoio, porque sem o apoio eles não conseguem sobreviver nesse nosso sistema, que é, de fato, um sistema competitivo, onde as disputas
pelo mercado, elas são desiguais, né? Se a gente reconhece essa desigualdade, a gente também vai reconhecer que é importante ter políticas que operem em favor desses segmentos, e aí existem alguns tipos de estratégias que vêm sendo desenvolvidas para garantir que esse segmento possa acessar, né, recurso público para se potencializar e para ofertar cada vez mais, ampliar a nossa oferta de alimentos, seja no mercado convencional, no mercado comum, mas também no mercado institucional, né? O governo é um comprador de alimento, o governo tem muita potência para comprar alimento. E se a gente tem esse governo trabalhando para comprar alimento de quem precisa vender o alimento, né? Você potencializa aí dois circuitos, né? Quem está produzindo e quem precisa consumir, né? Então a gente acho que ganha muito, né, com o investimento nesse segmento da agricultura familiar. A sociedade toda ganha, né? Tocando nesse ponto, Patrícia, você que tem doutorado nessa parte de política, quais são os incentivos hoje, em termos políticos, que a gente tem hoje voltado para a agricultura familiar? Acho que as pessoas talvez desconheçam, mas existem algumas leis que, inclusive, priorizam compra desse tipo de produção. Queria que você falasse um pouquinho, para quem não conhece, como é que o governo hoje, como é que são os incentivos hoje legais para a compra desse produto. Então, a gente já tem bastante, alguns anos, né? A gente já tinha o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, né? Que talvez seja quem inaugurou essa forma do governo operar, né? Do governo comprar alimentos, né? Desse segmento de agricultura familiar para ofertar ou distribuir para a população de diferentes formas. E aí, no caso do PAA, você tem a compra desses alimentos. Aí tem várias modalidades de PA, mas assim, resumindo, uma das estratégias é o governo compra, governos municipais, estadual, compra alimentos da agricultura familiar para distribuir, por exemplo, para as suas instituições de assistência socioassistenciais, pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, precisam receber alimentos, e o governo compra da agricultura para distribuir para essas instituições públicas ou, enfim, conveniadas, é um tipo, né, de política. A gente tem o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que desde 2009, né, é lei, 30% do recurso federal que é repassado para estados, municípios, ele precisa ser utilizado para aquisição de alimentos da agricultura familiar, isso é uma obrigação, não é sugestão, né? Precisa ser utilizado dessa forma, então é um mecanismo de compras públicas ou compra institucional incentivado, né, estimulado pelo governo federal, mas que é operado nas diferentes níveis de governo, estadual, municipal, federal, que obriga, né, que as instituições públicas adquiram alimentos. As instituições precisam adquirir alimentos de fato, né? As escolas precisam comprar alimentos, né? Então, por que não comprar alimentos da agricultura familiar? Então, é um dispositivo, né, de política que condiciona a compra, né? E aí, para isso, estabelece formas de compra diferenciada, né? A gente compra da agricultura familiar por meio de chamada pública e não de licitação. Então, é um instrumento administrativo mais simplificado que facilita o acesso do agricultor a esse mercado. Então, o Programa Nacional de Alimentação Escolar é uma política pública muito reconhecida internacionalmente por essa estratégia, né? A gente vem ganhando status internacional, sendo reconhecido como uma experiência exitosa. Temos muitos desafios ainda nesse campo, mas o Brasil conseguiu fazer um desenho de política pública que estimulasse os circuitos curtos de produção, que simultaneamente estimulasse a produção de alimentos saudáveis, né? Porque prioriza alimentos, por exemplo, orgânicos e agroecológicos, né, no desenho da política, e simultaneamente oferta nas escolas alimentação adequada e saudável por meio desse dispositivo e de outras diretrizes que garantem que essa alimentação seja adequada, saudável. Então, a gente tem algumas políticas que auxiliam, né, ou que são dispositivos de compra institucional. Temos também a compra institucional, uma das modalidades do PA, que inclusive vai estar sendo retomado agora, fortalecido agora, é o PA, a compra institucional, que vai obrigar também, e aí já é lei recentemente publicada, agora em junho e julho, né, de que as instituições públicas, federais, né, como nossa universidade, como, né, Forças Armadas, enfim, deva também
comprar os 30% da agricultura familiar como uma forma de cumprir o seu papel social e estimular a compra institucional por meio de chamada pública. Então, acho que são algumas das políticas públicas que a gente tem, além das políticas de incentivo, é a própria produção, né? Porque, tradicionalmente, no país, a gente, talvez de forma mais anterior às compras públicas, a gente tem incentivos a produzir, né? Incentivos de crédito, por exemplo, né? Ampliar o acesso a crédito. Isso é uma forma de você incentivar também o produtor, né? Mas um dos gargalos da produção é a comercialização, né? É o produtor, ele tem um incentivo às vezes para produzir, mas ele não tem para comercializar, para escoar a sua produção. Então, o Estado, garantindo a ele o escoamento da produção, você consegue minimamente, né, ter mais um dispositivo de incentivo para esse segmento. Então, são algumas das políticas públicas que a gente tem que operam em favor do agricultor familiar. Eu tô querendo esse assunto até para a gente entrar no último tema que eu queria abordar com você, que é a questão justamente, a gente aqui no nosso podcast, a gente sempre fala um pouco dos conceitos, mas a gente sempre gosta de falar um pouquinho de ciência, né? E existem essas políticas, na verdade, elas nasceram de muita pesquisa que foram feitas, né? Muitos impactos de dados, de como é que isso poderia impactar positivamente para o país. E aí eu queria te perguntar, né? Quais são as pesquisas hoje que são feitas nesse tema, né? São abordadas com a parte de agricultura familiar? Acho que uma delas você citou, por exemplo, é o cumprimento ou não dessa, por exemplo, da política com relação à alimentação escolar. A gente sabe que, infelizmente, ainda tem lugares que, por mais que a lei exista, ela ainda não é cumprida integralmente. Então, tem muita gente pesquisando, de fato, nos diversos municípios, estados, o cumprimento dessa lei. E queria, então, te perguntar o que tem sido pesquisado nessa área de agricultura familiar, se você quiser, obviamente, falar um pouquinho também do que vocês vêm trabalhando. A ideia é que a gente divulgar um pouquinho de como é que a ciência ela tem contribuído, de fato, para o nosso lado social. Então, vou falar um pouco do que a gente vem estudando, né? E um pouco também do que a gente observa na ponta por estar operando. A gente, além de ser pesquisador, né, de trabalhar com pesquisa, a gente também trabalha com assessoria a municípios, estados para a execução da política. Então, a gente também identifica as lacunas, né, no cotidiano da execução da política, até para alimentar a nossa produção de conhecimento e alimentar as nossas perguntas de pesquisa, né? A gente vai observando como a política é operada, está sendo operacionalizada, e a gente vai fazendo as interrogações. Por quê, né? Você deu aí um exemplo de estudos que vão mapear, por exemplo, como está a execução da política, enfim, todo o território nacional, né? Ou, enfim, em um município, ou no estado. Então, a gente tem também essas pesquisas regionais, nacionais, a gente vem desenvolvendo alguns estudos nesse sentido, mas, sobretudo, não só para dar o diagnóstico de como é que está sendo, mas para compreender os desafios, né? Porque não é simples, a gente até reconhece os problemas, a gente às vezes supõe que os problemas eles ocorram da mesma maneira no território nacional todo, mas não é assim, né? Então, o porquê que ela não é operada da maneira que deveria no Rio de Janeiro é diferente do porquê que ela não é operada no Nordeste, na região ribeirinha ou lá na Amazônia, enfim, né? São porquês que vão ser respondidos. Então, a gente desenvolve pesquisas, às vezes, muito nessa linha, para compreender os desafios e trazer elementos que possam ajudar a gente a identificar onde estão as lacunas na execução da política e trazer algumas respostas, né? Quando a gente conseguir obtê-las, né? Esse é um tipo de estudo. A gente está desenvolvendo também agora, estava até ainda agora fazendo uma leitura de uma dissertação sobre isso, que vai ser defendida, analisando, por exemplo, os instrumentos de chamada pública, né? O programa de alimentação escolar, essa compra pública, ela é feita por chamada pública, que é um instrumento, né, de compra, é um procedimento administrativo que tem um documento que é publicizado, né, para que o agricultor vá lá fazer a sua oferta de comercialização para o setor público, né? Então, esse instrumento de chamada pública, por exemplo, ele tem sido objeto de muita divergência, a gente tem observado algumas inconsistências. Então, uma das pesquisas que a gente vem fazendo é analisar o próprio instrumento, né? Como é que ele é desenhado, como é que ele é estruturado, né? Esse é um outro tipo de estudo. A gente também trabalha muito com estudos combinados de pesquisa e extensão, né? Então, por exemplo, a gente tem trabalhado
você mencionou no início da fala, né, o Escolas Saudáveis e Sustentáveis é uma pesquisa, né, que tem a finalidade da gente implantar algumas ações em escolas públicas, entre elas a horta escolar, como uma atividade que tem múltiplas finalidades, mas, sobretudo, favorece a educação alimentar e nutricional numa perspectiva mais ampla, né, de sistemas alimentares, para compreender formas de produção de alimentos mais saudáveis. A gente trabalha com agroecologia, né, como referencial, e a gente vem também estudando, né, por exemplo, quais são os desafios, potencialidades, desafios desse tipo de estratégia no ambiente escolar, né? Por exemplo, esse é um dos estudos que a gente vem desenvolvendo. Então, assim, são múltiplas possibilidades, né, de estudos. A gente pesquisas mais nacionais, fizemos também recentemente uma análise de relatórios, por exemplo, dos SECANES, e que, junto com a FAO, esse dado provavelmente a gente deve estar publicando, são estudos mais sobre a compra da agricultura em nível nacional, os desafios, né, dessa compra, pegando aí diferentes situações, diferentes regiões. Então, tem muitas possibilidades aí de estudo e é um campo vasto, né, de possibilidades. Patrícia, passando para um lado agora mais subjetivo aqui do nosso podcast, a gente sempre pede que quem vem aqui nos visitar escolha uma imagem que ilustre um pouquinho o que é a ciência da nutrição. Vou pedir até para a equipe aí projetar um pouco essa imagem, que tem a ver um pouquinho com aquilo que o nosso convidado pensa que é a nutrição, pensa que é o seu trabalho. Queria que você dissesse um pouquinho aí, a gente já está vendo essa imagem, para quem está ouvindo o nosso podcast nas plataformas de streaming de áudio, pode consultar essa imagem no nosso site, ciencianutrição.com.br. Mas queria te perguntar, foi fácil escolher, foi difícil escolher e por que a escolha dessa imagem? Não foi fácil, não, porque a gente tem muitas imagens, né, desse projeto, né? A gente escolheu uma imagem do projeto, né, que é o dia a dia do projeto de horta, né, esse projeto Escolas Saudáveis e Sustentáveis. A escolha né, você me fez uma pergunta sobre ciência, né, por que isso representa a ciência da nutrição, né? Um pouco essa é a sua questão. Eu acho que a escolha da imagem tem a ver acho que com o desafio da nossa formação, que eu venho reconhecendo já há tempos, né? A gente fala pouco da produção de alimentos, a gente fala pouco da origem dos alimentos. Eu acho que esse projeto ele tem trazido muitas boas, vamos dizer assim, inspirações para a gente pensar a produção do conhecimento sob diferentes perspectivas. É um projeto operado dentro de uma escola, né? De uma não, de várias escolas. Essa é uma delas, mas de várias escolas. Tem como carro-chefe o estímulo à produção de hortas, como uma estratégia educativa potente, trabalha com agroecologia como referencial. Então, a gente tem agricultores junto com as crianças, trabalhando sistemas de produção de alimentos saudáveis, sustentáveis, sem uso de agroquímicos. Então, acho que a origem do alimento, né, essa foto representa, né, uma origem, a ciência da nutrição, trabalhando sistemas alimentares, a origem do alimento, não só, né, o contato com a terra é a nossa referência. Eu acho que a gente tem que retomar um pouco, a gente às vezes vai muito para a ponta do alimento pronto, né? Acho que tem um caminho do alimento que a gente precisa compreender esse caminho do alimento, e essa compreensão do caminho do alimento passa para dentro da escola, e a escola é um equipamento público. A gente está falando de uma escola pública, né, um equipamento público que opera muitas políticas públicas educativas, de educação, mas também de acesso à alimentação, que pode perfeitamente dialogar com essa temática, né, e fazer as crianças pensarem, né, da onde viemos, né, o que comemos, da onde vem o que a gente come, da onde vem o que come no refeitório, né, quem produz, como vive quem produz, né, a pessoa que produz, como é que ela vive, da onde ela vem. Será que eu tenho na minha família pessoas que produzem alimentos, né? E é todo um debate que a gente faz. A origem dos alimentos, a gente trabalha com várias oficinas, por exemplo, oficinas de punks, oficinas, né, para reconhecer biodiversidade, reconhecer sementes, né, tradicionais, crioulas, né, originárias. A gente leva isso para dentro da escola para as crianças
repensarem, né, nosso sistema alimentar, que é tão assim, né, tão limitado, né? A gente tem múltiplas possibilidades que a forma como o sistema foi sendo construído foi nos impedindo de enxergar a diversidade que a gente tem. Então, um resgate, né, uma possibilidade de resgate da nossa cultura alimentar e fazer com que essas crianças aí tenham outras oportunidades, né, que a gente às vezes pode não ter tido tanto, né? Acho que é um pouco isso. Patrícia, quando toca essa musiquinha, quer dizer que, infelizmente, a gente tem que caminhar para o final. É o nosso corte falando assim, ó, parem de falar, porque agora tá na hora da gente Já falaram terminar. muito. Mas a gente, quando toca essa musiquinha, quem tá em casa nos acompanha, assim, que pena, acabamos o nosso programa. Olá, professor Anderson, e saudações para os nossos ouvintes do podcast Ciência da Nutrição. Antes do episódio terminar, não podemos deixar de compartilhar nossa dica de leitura. Hoje, como primeira indicação, temos um artigo do portal da Embrapa, falando um pouco sobre o tema agricultura familiar e trazendo dados estatísticos do Censo Agropecuário de 2017, além de políticas públicas que apoiam os agricultores. A segunda leitura já é um capítulo do livro do IBGE, Atlas do Espaço Rural Brasileiro, a segunda edição do ano de 2020. No seu 11º capítulo, aborda o contexto territorial dos agricultores familiares. Muito interessante, né? Para saber mais sobre este e outros temas, acesse o nosso site www.cienciadanutrição.com.br, tudo junto e sem acento, para conferir os materiais. Patrícia, mais uma vez eu queria muito agradecer a tua presença aqui conosco. Eu acho que a gente pôde refletir sobre diversos aspectos diferenciados. Para quem não conhecia nada sobre agricultura familiar, acho que com certeza agora vai olhar de uma maneira um pouco mais diferente sobre a temática. Então eu queria te passar a palavra para as suas considerações finais, para tudo aquilo que você quiser divulgar. O espaço está aberto. Obrigada, Anderson. Agradecer a vocês pela oportunidade, parabenizar pelo projeto. Acho que é um projeto muito bacana, né? Acho que vocês devem continuar com ele, trazer bastante gente aí para falar sobre temas variados. Eu acho que ampliar o acesso à informação por meio de dispositivos, né, mais rápidos, né, instantâneos, eu acho que é um mecanismo talvez estratégico, né? E acho que é isso, acho que eu vou finalizar um pouco com uma reflexão sobre o que comemos, né? Como comemos, né? Quem produz nossa comida. Eu acho que a sociedade precisa olhar para esse segmento com outros olhos, né? A gente vive aí um momento de disputas, às vezes, né? De narrativas que querem, por vezes, demonizar, né, segmentos, né, produtores de alimentos, população mais pobre, mais carente. Eu acho que a gente tem que ter um compromisso, nós como universidade, como pesquisadores, temos que ter um compromisso muito sério, né, com essa pauta, né, da nossa alimentação e compromisso social mesmo, né, de reconhecer quem são os vulnerabilizados e como é que a gente constrói um conhecimento que contribua para diminuir a desigualdade, promover equidade nesse país, né, por meio do acesso à alimentação adequada, saudável e sustentável. Obrigado, Patrícia, mais uma vez. Obrigado a você que nos acompanhou. A gente sempre pede, como a gente ainda está no canal do YouTube, não tem jeito, para que vocês marquem as notificações, divulguem o trabalho, dê aquele famoso joinha, não tem o que fazer. A gente é dessa maneira que vocês ajudam a gente a divulgar esse tipo de trabalho e essa iniciativa. Olá pessoal, aqui é a Daiane. Estou passando aqui para avisar que as nossas redes sociais estão literalmente a um clique de você. Para nos encontrar nas redes, como Facebook, Instagram e YouTube, basta pesquisar por @podcast Ciência da Nutrição. Nosso podcast também se encontra no Deezer, no Spotify e no Google Podcasts. E você também pode acessar o nosso site através de cienciadanutrição.com.br. Lá você vai encontrar mais informações sobre esse e outros episódios. E eu acho que como a Patrícia colocou hoje, eu acho uma das temáticas muito importantes quando a gente pensa em fazer agricultura familiar. Esse é um podcast que já falou de muitas coisas relacionadas no meio da produção de alimentos, do final, de o que eu vou fazer para consumir, sobre patologias.
mas talvez a gente tenha refletido sobre um aspecto mais importante, que é a questão da origem, né? E é dessa origem que nasce tudo. Da onde que está vindo o meu alimento e de que forma está vindo o meu alimento. E talvez essa seja a reflexão que a gente traga para o podcast para você que nos ouve hoje, né? Qual é a sua origem com a ciência da nutrição, o que você pensa sobre a saúde da nutrição. Tenho certeza que esse podcast talvez esteja inaugurando uma nova era para você que nos acompanhou pensar diferente o aspecto da nutrição. Mais uma vez, muito obrigado a você que tenha ficado até agora. Continue divulgando nosso trabalho. Podcast Ciência da Nutrição.